A dificuldade está intrinsecamente ligada à recompensa. Jordan Peterson. Há alguns anos eu cheguei à conclusão de que não há nada na vida que vale a pena ter conquistado sem esforço. E desde então eu percebi o quão desperdiçado estava sendo o valioso tempo em que eu passava correndo atrás de atalhos, pulando de galho em galho e quebrando a cara a cada tentativa fracassada de conseguir resultados rápidos e fáceis. E há alguns dias atrás eu recebi um e-mail que tá aí na tela para você ler, e esse foi o e-mail que me fez refletir. Todos nós já ouvimos falar sobre trabalho duro. Nós sentimos que devemos trabalhar duro, mas o problema é que poucos de nós sabem algo sobre trabalho duro. Não é como se alguns de nós nascêssemos com aquele gene do trabalho duro que foi herdado no nascimento e outros não. Se você é um procrastinador, não está fadado a esse estado pelo resto da vida. E eu digo isso por experiência. Eu sou um procrastinador nato. E para entender o que significa trabalho duro e como alcançar esse estado de produtividade, nós precisamos começar nos fazendo a seguinte pergunta: por que algumas pessoas conseguem ser super produtivas e fazem parecer fácil o tal do trabalho duro, enquanto a maioria de nós não consegue? A minha conclusão é de que existem 3 pilares que fazem com que um bom trabalho seja feito: habilidade, prática e esforço. Você pode se dar bem com 2 desses pilares, mas para se destacar de verdade, é necessário conseguir os 3. E isso é extremamente desafiador. Bill Gates, por exemplo, apesar de ser um belo filho da p... E esse xingamento não é de graça, eu explico o motivo no meu vídeo A Maior Fraude da História do Mundo. Mas enfim, apesar de tudo, ele era inegavelmente uma das pessoas mais brilhantes do mundo dos negócios nas décadas passadas. E isso não o impediu de entender a necessidade do trabalho duro para chegar onde ele queria. Nas palavras dele: entre os meus 20 e 30 anos, eu nunca tirei um dia de folga, nem mesmo um. E eu sei, parece extremo demais, mas a verdade nua e crua é que para conquistar resultados incrivelmente difíceis, você precisa primeiro fazer coisas incrivelmente difíceis. Isso é o que eu não entendia durante a maior parte da minha vida, e é o que muitos de nós falham em entender. Sempre tive facilidade em aprender coisas novas, e modéstia à parte, eu sempre fui talentoso. Mas até os meus 20 e poucos anos de idade, meus resultados foram medíocres em praticamente todas as áreas da vida. Na escola, eu tirava notas mais ou menos. Quando me matriculava em uma academia, eu conseguia um shapezinho mais ou menos. Quando eu decidi seguir a carreira da música, por diversas vezes eu conquistei um sucesso mais ou menos. E apesar do talento, eu nunca saí do mediano em praticamente nada. Mas por quê? O que faltava? Hoje, com mais experiência, eu consigo dizer: faltava entender uma verdade universal. Esforço sempre supera talento, mas não há nada que supere talento aliado ao esforço. Isso implica que você deve ter as 2 coisas alinhadas com o seu trabalho. Não existe alguém sem talento algum. Todos nós temos nossas aptidões. Se seguirmos essas aptidões sem esforço, seremos medíocres. E se formos esforçados em áreas que não condizem com essas aptidões, também seremos medíocres. Só fui compreender essa verdade por volta dos meus 23 anos, quando comecei meu primeiro negócio online. Mas essa não foi uma virada mágica de chave que mudou tudo da noite pro dia. Esse tipo de mudança a 360 graus quase nunca existe de fato. A compreensão é o primeiro passo que te impulsiona para a ação. Mas mesmo compreendendo, mesmo me esforçando, a procrastinação nunca me deixava trabalhar duro. Por mais que eu tentasse, eu nunca sentia que estava trabalhando duro o suficiente. Essa é uma constante batalha mental entre o seu senso de gratificação instantânea e o seu senso de responsabilidade. É quando você se propõe a levar o seu trabalho a sério que as armadilhas mentais começam a aparecer. A primeira etapa é entender que as condições para começar a se esforçar em prol de algum objetivo, elas jamais serão perfeitas. Ninguém vai te mostrar o caminho e, por diversas vezes, você terá que se mover em direções diversas sem saber muito bem o que está fazendo e para onde aquele movimento vai te levar. A jornada de alguém que aprende a trabalhar duro quase sempre começa assim. Você cria uma rotina de estudos e tarefas, acorda cedo e executa essas tarefas sem fazer a menor ideia de quando, como ou se é que algum dia terá resultados com aquilo. Essa é a pior fase, mas acredite, ela é muito positiva. Significa que o movimento já começou. Você se movimenta sem a certeza de onde vai chegar com aquilo, mas pelo menos você já entendeu que ficar parado é a certeza de que nunca vai chegar a lugar algum.
algum. E o primeiro passo é o mais difícil de todos. Então passe por esse momento de incerteza logo. Não fique parado esperando o momento perfeito. De repente, você não está mais simplesmente vagabundando e esperando as condições certas para sair do lugar. Você tem tarefas a serem executadas e, ao finalizar cada uma delas, você adquire novas percepções, novos insights, novos entendimentos de quais devem ser os próximos passos. É como se você estivesse em uma estrada escura durante a noite. E tudo o que você consegue enxergar são os 10 metros que os faróis do carro iluminam à sua frente. É difícil enxergar muito longe, mas quanto mais você avança, mais claro fica o caminho. Na medida em que você se aprofunda nesse processo, você percebe que trabalho duro não é só sobre esforço físico ou mental, é sobre honestidade com você mesmo. A procrastinação pode e vai tomar diversas formas, até mesmo a forma de trabalho. Assim que você começa a se empenhar em trabalhar duro em algum projeto de vida, você percebe que as pequenas tarefas urgentes, aquelas fáceis de serem resolvidas, nunca param de aparecer. Essas tarefas aliviam a pressão mental porque te fazem sentir que está fazendo progresso. Mas na verdade, você está só adiando metas importantes para se manter mergulhado em um ciclo infinito de resolução de problemas imediatos. Essa é uma armadilha clássica presente na vida de qualquer um que decida empreender em um projeto próprio. Não existe ninguém te direcionando para o que é mais importante. Então, qualquer movimento parece ser importante. Mas então, onde é que está o progresso? Se o que você está fazendo é tão importante, onde estão os resultados? Quando você se questiona sobre resultados tangíveis, percebe que, talvez, o centro do seu trabalho duro esteja sendo direcionado para tarefas irrelevantes. É por isso que você precisa sempre se questionar sobre o real valor de cada tarefa. Sempre pergunte a si mesmo: o que eu estou fazendo agora vai me trazer resultados reais? Ou será que eu estou só preenchendo o meu tempo para evitar desafios maiores? E, com esse ponto de vista, você começa a entender que o verdadeiro trabalho duro não é sobre chegar ao final do dia mentalmente exausto. É sobre trabalhar de forma eficiente, priorizando o que realmente importa. Essa compreensão te faz valorizar menos a quantidade e mais a qualidade do trabalho que você está desenvolvendo. Sabe aquele papo, acorde às 5 da manhã, trabalhe o dia todo, não descanse? Enquanto você descansa, tem alguém trabalhando duro para tomar o seu lugar? Bom, esse tipo de narrativa é vomitada pela maior parte dos empreendedores modernos. E adivinha só, a maioria deles não conquistou a realização e mesmo que tenha conquistado dinheiro, isso é tudo o que eles têm. Porque todo o resto está desbalanceado. Saúde, relacionamentos, realização pessoal, essas coisas são vistas como coisas secundárias nessa cultura do empreendedorismo atual. E olha, eu já passei por um burnout, então eu não quero que você passe. Essa é a receita perfeita para transformar o seu trabalho numa atividade dolorosa, maçante e mecânica. E o que é pior, todo o seu potencial criativo, todo o potencial que você tem de criar algo genuinamente incrível no mundo está sendo suprimido pela constante pressão de estar ocupado. Eu precisei passar a última década em sofrimento mental até entender que 4 ou 5 horas de trabalho focado por dia são mais do que o suficientes para você atingir grandes resultados, desde que essas horas sejam direcionadas ao que realmente importa. O segredo é entender que a sua mente funciona como uma máquina que consome bateria. O que carrega essa bateria é o descanso, e o que consome é o hiperfoco. Então, sabendo disso, o meu modelo atual de trabalho funciona em sprints de 40 minutos a 1 hora. Para cada 1 hora de hiperfoco, sai para caminhar, vai ouvir um podcast, medite, lave a louça, faça qualquer coisa que não exija qualquer esforço mental. E diferente da procrastinação, esse é um descanso produtivo. Você não se culpa por estar, vivendo a vida, já que esse descanso está sendo uma recarga mental para aquele próximo sprint de trabalho focado do dia. Eu costumo ficar alternando entre descanso e trabalho entre as 10 da manhã até as 7 da noite. E não se engane, esse modelo de trabalho nunca me livrou da procrastinação ativa. A procrastinação está sempre à espreita, essa é a verdade, e sinceramente eu acho que isso nunca vai ser diferente, mas a diferença é que agora, com mais experiência, eu consigo ter um certo nível de controle sobre ela. Esse aqui foi um vídeo um pouco mais filosófico, mas se você quer um conteúdo prático sobre como empreender online, então assiste o primeiro vídeo do canal, que eu deixei aí na sua tela agora, toca aí e vai lá assistir agora.